Vamos começar. Qualquer coisa, vocês falam no chat que a gente tira a dúvida. Pessoal, agora abra o microfone aí para responder. Vocês estão vendo esse material aqui? Estão vendo? Sim. Sim. Sim, né? Sim. Pronto. Vou botar no modo apresentação. Cadê? Um monte de coisa na frente. Demora para mudar. Pronto, ó. Então, na semana passada, a gente viu alguns conceitos, o que era movimento e repouso. Então, o que é movimento? É quando a velocidade varia. Por exemplo, eu estou parado e começo a andar, estou em movimento. Eu estava andando e eu aumento o passo, eu acelero, eu estou andando mais rápido, eu estou em movimento, eu estou variando a velocidade. Então, tudo que é movimento é o que não está parado, que não está com velocidade zero, certo? E aí a gente tem aqui um tipo de movimento. Gente, esse tipo de movimento é assim tão específico porque fica mais fácil calcular, mais fácil compreender ele. As equações dele são bem mais simples do que outros movimentos que vocês não estudarão no ensino médio, só quem for fazer curso de exatas que vai estudar. Então, esse movimento aqui, olha o nome, movimento retilíneo uniforme, que a gente chama de MRU. Gente, toda vez que eu não estou virando para um lado ou para o outro, eu estou sempre na mesma direção, em sentido, eu estou caminhando numa reta, em cima de uma reta. Então, meu movimento é retilíneo, é uma reta. E esse nomezinho uniforme vem do quê? Gente, esse nome uniforme é simplesmente para dizer que a velocidade não muda. Então, eu vou ficar sempre andando com a mesma velocidade. É um movimento uniforme, tá? Quando eu não mudo a velocidade, o movimento é uniforme. Então, a gente está vendo aqui, ó, um corpo realiza MRU, que é movimento retilíneo uniforme, quando sua velocidade é constante. Ó, tá vendo? Não muda a velocidade. É constante e diferente de zero, porque se for zero, ele está parado, aí não tem movimento. Então, eu desenhei esse xizinho, x0, para mostrar a posição inicial. Então, esse x0 quer dizer posição inicial, é da onde ele começou. Mas e esse zero aqui atrás? Ó, esse zero, gente, é a origem do nosso espaço. Imagine que a gente tenha uma régua. Nessas horas estou de fome, eu queria uma régua, não acho agora. Se a gente tem uma régua, eu tenho o zero. 0, 1, 2, 3. É da onde eu começo a medir. Quer dizer que eu comecei do zero? Não, eu posso ter começado de outra posição, de uma posição diferente do meu ponto zero. Mas aqui é a minha estrada. Eu tenho 0 metro e aqui eu tenho um percurso que o carrinho está andando. Então, esse ônibus aqui, ele saiu da posição inicial, x0, é a posição inicial dele, e aí ele foi para uma posição final. Por exemplo, ele saiu de 10 metros, da posição 10 metros até a posição 50 metros. Então, eu tenho a posição inicial, que era 10 metros, e a minha posição final, que é 50 metros. Gente, essas posições, elas variam, né, com o passar do tempo. Porque imagine que eu estou andando a 10 metros por segundo. Quer dizer que a cada 1 segundo eu andei 10 metros. Em 2 segundos eu andei 10 vezes 2, 20 metros. Em 3 segundos eu andei 30 metros. Então, o quanto eu vou ter andado vai depender do tempo e da minha velocidade. Com o passar do tempo, eu ando mais. E se a minha velocidade for maior, eu ando mais também. Então, é isso. Esse nomezinho aqui, ó, função horária, essa equaçãozinha,
serve para prever qual posição você estará depois de passado certo tempo. Então, você está lá andando, estou viajando para o interior para ver a festa de São João, né? E aí eu estou viajando a 80 km por hora. Eu sei que se eu sair daqui de Aracaju, daqui a 1 hora, eu vou ter andado 80 quilômetros. Daqui a 2 horas, eu vou ter andado 80 vezes 2, ou seja, 160 quilômetros. Então, é isso. A função horária vai relacionar a posição inicial e final com a velocidade e com o tempo. Tá, gente? Vou passar aqui o slide. Só isso. É aquele S é igual a S0 mais VT, é o sorvete. Eu só mudei o X por S, tá? Porque tem livros que trazem X para dizer posição, mas dá no mesmo, é o sorvete, tá? E aí, a gente tem tipos de movimento. Se eu tenho a minha posição inicial aqui, o meu zero, como no exercício, no slide anterior, se o meu zero é aqui, e eu estou andando para avançar, ó, eu estou andando o eixo positivo, para o lado positivo. Então, o meu movimento, ele é progressivo. Ó. Toda vez que eu me afasto do zero no sentido positivo, meu movimento é chamado de progressivo. Ou seja, ó, minha posição aumenta com o tempo. Numa velocidade, ela é chamada de maior que zero. Já no movimento retrógrado, eu estou voltando, ó, o bonequinho correndo para o outro lado, ó. A minha posição inicial é aqui, o meu eixo positivo segue essa setinha, ou seja, o lado positivo é para cá, mas o bonequinho está andando para o outro lado, então ele está voltando, o movimento é retrógrado, tá? No movimento retrógrado, a gente tem isso aqui, ó, velocidade menor que zero, então vai aparecer um menos V, tipo assim, menos 10 metros por segundo, por exemplo. Minha velocidade vai ter um menuzinho na frente. Não sei se vocês estão vendo, ó. Tá? Tem um menuzinho, simplesmente. Então, a gente já viu o sorvete, né, que a nossa posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E a gente já viu os dois tipos de movimento, o progressivo e o retrógrado, certo? Esse slide pula aqui. Ah, pronto. Aqui a gente tem uma coisa interessante, que é a velocidade relativa. Por exemplo, oi? Alguém? Prof, permita. Eita. Cadê? Peça para entrar de novo. Pronto. Mais alguém? Vê se tem alguém aqui no grupo. Não. Pronto, isso. Qualquer coisa. Pronto, qualquer coisa que eu não estiver vendo no chat, porque quando eu boto no PowerPoint eu não vejo o chat. Aí vocês podem abrir o microfone e falar para me avisar, certo? Vamos voltar. Gente, velocidade relativa é tipo assim, você tá lá no carro, aí tem um carro mais rápido que você na frente. Então, ele vai se afastar de você. Quer dizer que você está parado? Não, você está andando, só que ele está mais rápido. Então, você vai ver ele se afastando. Ou então, por exemplo, uma viatura perseguindo um carro. Se a viatura conseguir chegar mais, o carro está indo embora, está querendo fugir, o ladrão quer fugir. E a viatura está seguindo, querendo seguir o ladrão. Se o ladrão conseguir ser mais rápido que a viatura, ele vai se afastar da viatura, vai conseguir fugir. Se não, se a viatura conseguir ser mais rápido, mesmo o carro dos bandidos fugindo, andando, a viatura vai conseguir chegar. Então, a velocidade entre os dois móveis, dos dois carros, é uma velocidade relativa. É aquela mesma ideia. Quando você está andando de bicicleta a favor do vento,
parece que o vento lhe ajuda a seguir, né? Quando você está andando de bicicleta contra o vento lhe faz parar, o vento lhe segura, tá? Então, vamos ver isso aqui, ó, velocidade relativa. Dois corpos na mesma direção e sentido, ou seja, os dois indo mesma direção e sentido, tá? Quando os dois corpos estiverem na mesma direção e sentido, subtrai as velocidades. Quando dois corpos estão na mesma direção, mas sentidos contrários, soma-se a velocidade. Então, olha, se eu tiver uma colisão, a velocidade relativa entre eles, né, no caso dois aqui, olha, dois corpos na mesma direção e sentido contrário. Então, a gente soma as velocidades dos dois. Se os dois corpos estão na mesma direção e sentido, na mesma direção e sentido, a gente subtrai as velocidades. Isso é importante para várias situações, gente, especialmente na engenharia, enfim. Aqui tem umas questõezinhas, e depois a gente volta para essas questõezinhas, tá? Gente, agora vamos começar a falar de aceleração. Então, ó, toda vez que eu estou com uma velocidade, pode ser zero até, estou com uma velocidade, e eu mudo de velocidade, eu acelerei. Então, acelerar é variar a velocidade. Professora, e se eu estiver parando o carro? É uma aceleração, só que negativa, um sinalzinho de menos, tá? Então, toda vez que eu estou, por exemplo, estou com velocidade zero, iniciei um movimento, acelerei. Estou andando mais rápido ainda, a cada vez que eu aumento a minha velocidade, eu estou acelerando. Cada vez que eu diminuo a minha velocidade, eu estou desacelerando, que é a nossa aceleração negativa, com menos 1, certo? Veja só aqui, ó. Considere um automóvel movendo-se sobre uma trajetória retilínea, onde x0 é a posição inicial ocupada pelo automóvel, que possui uma velocidade inicial v0. Então, ó, eu tenho uma posição inicial e tenho uma velocidade inicial. Após um certo tempo, o automóvel encontra-se sobre uma posição final x, mas com velocidade final v, tal que v é diferente de v0, ou seja, o meu v0 é diferente da minha velocidade final, conforme a figura. Ó. Então, posição inicial, posição final. Velocidade inicial, velocidade final. Toda vez que eu vario a velocidade, a gente tem a aceleração. Então, a formulinha de aceleração, gente, é muito parecida com a de velocidade média. Só que em vez de aqui ser um Vzinho, a gente tem o A de aceleração, tá? Aqui, ó. O que varia aqui é a velocidade com o passar do tempo. Então, minha velocidade mudou com o passar do tempo. Então, ó, como é que eu calculo a minha variação de velocidade? Fazendo a velocidade final menos a inicial. Só. Como é que eu calculo a minha variação do tempo? Fazendo o tempo final menos o tempo inicial. Mesmo que o tempo inicial seja zero, você bota, meu tempo final é 10, meu tempo inicial é zero, eu boto 10 menos zero, certo? Vamos para as unidades. No sistema internacional, gente, que eu já tinha falado para vocês lá na sala, V, velocidade, é medida em metros por segundo. Tempo é medido em segundo. Então, a aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado. Pensa só que a aceleração, gente, é velocidade variando. Então, vamos dizer assim, que eu tenho duas variações de velocidade. Pensa assim, nesse doisinho, nesse ao quadrado, como a velocidade, né, que está sendo duplicada. Bom, lembra, metro por segundo ao quadrado é a aceleração, tá? Metro por segundo é velocidade. Os alunos costumam errar muito isso nas provas anteriores, né?
E aí, gente, vou falar isso aqui só para a gente depois partir para resolução de exercício, viu? Os tipos de movimento, quando você tem aceleração, aí você não tem mais velocidade constante. Então, você deixou de ter um movimento retilíneo uniforme. Você passa a ter um movimento retilíneo uniformemente variável. Olha aí. Vou pegar aqui. Então, ó, tipos de movimento retilíneo variado. Os tipos são: ou o movimento é acelerado, quando a aceleração é positiva, ou seja, a velocidade cada vez mais aumenta, né? Então, isso aqui eu represento assim, ó, A maior que zero, a boquinha virada para o A. Então, A é um número maior que zero, ou seja, positivo. E V é maior que zero também. Se A for negativo e V também for negativo, também é um tipo de movimento acelerado, porque estão os dois indo para o mesmo sentido, tá? Então, pensa só, movimento acelerado, velocidade aumenta. E o outro movimento é o retardado. O movimento retardado, gente, é quando a velocidade diminui cada vez mais. Então, num movimento retardado, o sinal da aceleração é oposto ao da velocidade. Então, ó, se a aceleração é positiva, quer dizer que a velocidade é negativa, que ela está diminuindo, diminuindo. Tem alguém aqui no chat? Pronto. Deixa eu ver aqui no grupo, tá? No grupo não tem ninguém, não. Então, vamos voltar. No movimento retardado, se a minha aceleração é positiva, maior que zero, para ele ser retardado, a minha velocidade é menor que zero, ou seja, ela vai diminuindo. Ou se a minha aceleração é negativa, quer dizer que a minha velocidade vai aumentando. Para ser retardado, os sinais têm que ser opostos, tá? Para ser acelerado, ó, os sinais são iguais. A e V são positivos, ou A e V são negativos, ou seja, mesmo sinal. Mesmo sinal, movimento acelerado. Sinais opostos, movimento retardado, tá? Por exemplo, aqui, ó, no movimento retardado, ele deu um exemplo. A é positivo, ó, tá vendo? 2 positivo. E V é negativo, ó, -4. Outro exemplo, A é negativo e V é positivo. Quando há essa oposição de sinal entre aceleração e velocidade, a gente tem um movimento retardado. Se forem iguais os sinais, ó, ou os dois positivos ou os dois negativos, o movimento é acelerado. E, por fim, vamos à primeira equação do movimento uniformemente variado. Olha como ela parece com o sorvetão. Parece muito, mas aqui tem um nomezinho para essa fórmula que eu não estou lembrada. Então, essa fórmulazinha aqui é uma função horária. Toda função horária relaciona alguma coisa com o tempo, com o horário. Então, olha o nome dela. Equação horária da velocidade. Ela permite saber a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade a cada momento da partícula em um determinado instante t. Então, ó, você tem a velocidade final, e essa velocidade final, ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração do objeto vezes o tempo que passou. É muito parecida com a outra, muito. Quem sabe resolver o exercício da outra vai saber esse daqui. Gente,
Lembrando que o movimento uniformemente variado é um movimento em que a velocidade é variável e a aceleração é constante, ó. Então, a aceleração, ela não muda, ela é constante. Isso é o movimento uniformemente variado. Qual foi o outro que a gente viu antes? O movimento retilíneo uniforme. Ele é uniforme porque a velocidade não muda. Já no uniformemente variado, quem muda é a velocidade e quem não muda é a aceleração. Na hora de resolver o exercício, é só pegar esse slide e olhar de novo, tá, gente? Bom, tudo que eu queria falar para vocês hoje está aqui, já foi dito. Não quero sobrecarregar vocês, não é essa a intenção, tá? Está sendo um momento muito complicado para todo mundo. Então, eu quero só que vocês tentem responder o exercício e busquem tirar dúvidas. Eu não vou falar da equação seguinte, que é essa aqui, ó. Vou deixar para a próxima aula, tá? Que é o sorvetão. Não vou deixar falar dela agora, não. Tem o sorvetão e tem a de Torricelli, né? Tem aqui de Torricelli. Aliás, gente, só falta isso, né? Pronto, eu vou falar rapidinho. Ok? Eu vou fazer... Permitir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aquelas duas equaçõezinhas para a gente poder responder os exercícios. Aí eu vou encerrar essa aula aqui pelo Meet, mas vou continuar no WhatsApp tirando dúvidas do exercício. Ou, se vocês preferirem, eu continuo no Meet e no WhatsApp ao mesmo tempo, mas só para resolução de exercício. Tá? Vocês quem dizem. Vou voltar para a apresentação rapidinho aqui, ó. Gente, essa aqui é a nossa função horária da velocidade. Vai me dizer a minha velocidade com o passar do tempo. A gente tem também, e essa eu não passei no exercício de vocês, a gente tem a função horária da posição, tá? Função horária da posição. Ela parece trabalhosa, mas quando você substitui os números, ela fica... É só somar e fazer a multiplicação. Não tem trabalho, não. Olha o nome, equação horária da posição. Vai me dizer qual é a posição em um certo tempo. Então, essa equação relaciona a posição com o tempo, certo? Então, o ônibusinho aqui, ó, ele sai da posição inicial x0, com uma velocidade v0. Como o movimento é uniformemente variado, a velocidade muda. Então, depois de um certo tempo, ele vai estar numa posição final e ele vai ter mudado de velocidade, vai ter uma velocidade final também. E essa posição inicial e final, junto com a velocidade inicial e final, estão inseridos aqui nessa fórmula, mais a aceleração, ó. Só que tem situações em que a gente precisa saber, por exemplo, o valor da aceleração ou da posição final, e a gente não tem o tempo. Quando a gente não tem o tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente usa a equação de Torricelli. Eu acho que muita gente já viu essa equação no nono ano. Ela é uma equação que é a mesma dessa aqui, menos o tempo. Ela tem tudo que essa aqui tem, menos esse tempozinho ao quadrado aqui, que inferniza muito a vida de alguns alunos. Olha. Então, ela é mais fácil. Essa outra aqui é mais fácil, ó. Equação de Torricelli. Ela vai relacionar o deslocamento, ou seja, a posição que você andou, sem a necessidade do tempo, tá? Então, ó, se o ônibus saiu da minha posição inicial e foi para a minha posição final, eu tenho um ΔX, que é o meu deslocamento, quanto ele andou, né?
E aí, na posição inicial, ele tinha uma velocidade. Na posição final, ele vai ter uma velocidade diferente. E esses fatores se relacionam na equação de Torricelli. Aqui, ó. A minha velocidade final, ó, não tem zerinho, então é final, tá? A minha velocidade final ao quadrado é igual à minha velocidade inicial ao quadrado, mais 2a vezes o meu deslocamento. Tá, gente? Então, assim, eu apresentei para vocês hoje quatro formas. A da aceleração, aliás, a do movimento do sorvete, do movimento uniforme, a da aceleração, a função horária da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado, a função horária, que o pessoal chama de sorvetão, que é do movimento retilíneo uniformemente variado, para determinar a posição inicial, e a de Torricelli. Ah, professor, é muita coisa. Não, gente, não se preocupe que eu jamais vou cobrar que vocês decorem essas fórmulas. O que eu peço é para vocês tentarem usar elas. Com o tempo, vocês vão aprendendo, tá? Então, eu falei de tudo isso hoje, e na nossa próxima aula, na próxima semana, vai ser só para reforçar esses assuntos que a gente viu até agora. Eu não vou passar mais assunto na próxima aula, não. Na próxima aula vai ser só revisão de tudo isso que a gente já viu hoje, tá? Aí agora, eu vou abrir aqui, vou voltar e pronto, gente. Encerrou a aula. Fala no microfone, professor. Ah, pronto. Já entrou todo mundo, né? Bom, gente, a aula mesmo, agora acabou. A gente vai ficar só tirando dúvida, tentando responder exercício. E aí, eu vou passar aqui agora, vou passar essa questão aqui, ó. Eu vou tirar, não sei se eu tiro foto. Vou pensar, viu? Gente, ó, vou só falar dessa questão, olha aqui rapidinho. Uma partícula se desloca em movimento retilíneo uniformemente variado. Peraí, viu? Gente, olha essa questão aqui. Eita, gota. Olha só. Respondam aí no chat. Respondam no chat. Essa equação tem cara de quê? Da nossa equação, qual equação? Ela é uma equação do movimento retilíneo uniforme ou é uma equação do movimento retilíneo uniformemente variado? Responda aí no chat. É um MRU ou é um MRUV? E aí? Essa equaçãozinha aqui, olha. Ó, lembra que ela tem esse tzinho ao quadrado, então ela tem variação da velocidade. Então ela é, ó, vou voltar aos slides para a gente ver aqui. Ó, ela é essa aqui, ó. Olha a cara dela. Tem alguém pedindo para entrar. Permitindo. Olha a cara dela. Essa com essa aqui, olha. Estão vendo? Olha, tem um T ao quadrado.
Quando tem esse t ao quadrado, gente, é MRUV, ou seja, movimento retilíneo uniformemente variável. Isso aí, gente. A pessoa aqui começou a acertar. Isso aí. Tá? Aí, essa questão pede o seguinte, olha. Só pela cara, você já vê que, tendo esse t ao quadrado, é do uniformemente variado, é do que tem aceleração, tá? Gente, a questão me pede a posição, a velocidade e a aceleração desse movimento aqui, ó. Vou ler. Uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado de acordo com a seguinte equação horária. Tan, tan, tan. Determine. Pessoal, a posição inicial, se você olhar para essa aqui, ó, vamos voltar. Minha posição inicial é o meu x0 aqui, ó. É o primeiro número, é a minha posição inicial. Depois, junto com o t, eu tenho a minha velocidade inicial. Tá vendo? V0. Depois, junto com t quadrado, eu tenho a minha aceleração dividido por 2, olha. Então, vamos olhar aqui. Meu primeiro número é a minha posição inicial, aqui, ó. Esse aqui. 32 metros. Deixa eu ver se tem a resposta aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Minha posição inicial é 32 metros. É só comparar. Qual é a minha velocidade inicial? Que é o que a letra B pergunta. Olha só. V0 é igual a menos 15. Ó, é só comparar. Não precisa nem fazer conta nenhuma. E olha só a aceleração. Esse termo aqui todo, ó, ele é a minha aceleração. Só que esse termo todo está aqui no lugar do 4. Então, ó, que número dividido por 2 vai dar 4? Bom, o único número que dividido por 2 vai dar 4 é 8. Então, a minha aceleração, ó, o meu Azinho, ele é 8. Porque 8 dividido por 2 é igual a 4. Tá? Gente, é isso. Eu vou agora para o WhatsApp, para quem tiver dúvida, pode me mandar foto, pode me mandar da dúvida agora no nosso horário de aula, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que está sendo a aula? Vocês me falam lá no chat, tá? No WhatsApp, tá? Eu estou aqui disposta a gente fazer tudo para dar certo, tá? Beijão. Vamos lá para o Zap. Tchau, galera.